Olá, estamos de volta agora para discutir os tópicos referentes à unidade 3. No tópico 1, propomos uma reflexão sobre a tecnologia e o ser humano. Para isso, problematizamos o tema apresentando alguns argumentos favoráveis e alguns argumentos desfavoráveis. A pergunta que orienta essa reflexão é a seguinte: as novas tecnologias tornam o ser humano mais livre e feliz ou têm gerado um novo modelo de exclusão e polarização de riquezas? Para ajudar neste debate, selecionamos a primeira parte do filme Inteligência Artificial. Assista e organize os seus argumentos. Em seguida, voltamos para conversar. Those were the years after the ice caps had melted because of the greenhouse gases. And the oceans had risen to drown so many cities along all the shorelines of the world. Amsterdam, Venice, New York, forever lost. Millions of people were displaced. Climate became chaotic. Hundreds of millions of people starved in poorer countries. Elsewhere, a high degree of prosperity survived when most governments in the developed world introduced legal sanctions to strictly licensed pregnancies. Which was why robots, who were never hungry and who did not consume resources beyond those of their first manufacture, were so essential an economic link in the chainmail of society. To create an artificial being has been the dream of man since the birth of science. Not merely the beginning of the modern age, when our forebears astonished the world with the first thinking machines, primitive monsters that could play chess. How far we have come. The artificial being is a reality, a perfect simulacrum, articulated in limb, articulate in speech, and not lacking in human response. And even pain memory response. How did that make you feel? Angry, shocked? I don't understand. What did I do to your feelings? You did it to my hand. Aye. There's the rub. Undress. At Cybertronics of New Jersey, the artificial being has reached its highest form. Universally adopted mecha, the basis for hundreds of models, serving the human race in all the multiplicity of daily life. That's far enough. But we have no reason to congratulate ourselves. We are rightly proud of it, but what does it amount to? Sheila, open. A sensory toy with intelligent behavioral circuits using neuron sequencing technology as old as I am. I believe that my work on mapping the impulse pathways in a single neuron can enable us to construct a mecha of a qualitatively different order. I propose that we build a robot who can love. Love. But we ship thousands of lover models every month. Of course. Your own best customer, Shiachu-sama. And quality control is very important. Tell me, what is love? Love is first widening my eyes a little bit and quickening my breathing a little and warming my skin and touching with And so on, exactly so. Thank you, Sheila. But I wasn't referring to sensuality simulated. What I used was love. Love like the love of a child for its parents. I propose that we build
A robot child who can love, a robot child who will genuinely love the parent or parents it imprints on with a love that will never end. A child substitute mecha. But a mecha with a mind, with neuronal feedback. You see, what I'm suggesting is that love will be the key by which they acquire a kind of subconscious, never before achieved, an inner world of metaphor, of intuition, of self-motivated reasoning, of dreams. A robot that dreams. Yes. How exactly do we pull this off? You know, it occurs to me, with all this animus existing against mechas today, it isn't simply a question of creating a robot who can love, but isn't the real conundrum, can you get a human to love them back? Ours will be a perfect child caught in a freeze frame, always loving, never ill, never changing. With all the childless couples yearning in vain for a license, our little mecha will not only open up a completely new market, it will fill a great human need. But you haven't answered my question. If a robot could genuinely love a person, what responsibility does that person hold toward that mecha in return? It's a moral question, isn't it? The oldest one of all. But in the beginning, didn't God create Adam to love him? A implicação do que acabamos de assistir está em pensar sobre os caminhos da nova revolução industrial. Para o pensador Wiener, a nova revolução industrial é, pois, uma espada de dois gumes. Pode ser usada em benefício da humanidade, mas somente se a humanidade sobreviver o bastante para ingressar num período em que tal benefício seja possível. E você, como pensa essa questão? Que argumentos você organizou? Troque algumas ideias com seus colegas, elabore sua síntese e volte a visitar o nosso ambiente de aprendizagem, participe do nosso fórum, reveja as opiniões dos colegas e continue formulando a sua ideia. Para o momento é isto. Agora o Norberto continua discutindo com vocês e relembrando os tópicos 2 e 3. Em seguida eu volto para conversarmos sobre os paradigmas da educação e sobre a educação para o pensar. Até mais. Olá, pessoal. No tópico 2, discutimos o trabalho e a política. Sobre o trabalho, destacamos a poesia de Vinícius de Moraes, O Operário em Construção, que apresenta a mudança de consciência de um trabalhador a partir da reflexão sobre a importância de sua profissão. Portanto, apresentamos a vocês um trecho do poema O Operário em Construção, que mostra a mudança de consciência de um trabalhador. E um fato novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não, e o operário fez-se forte na sua resolução. No tópico 3, abordamos a questão da política. Quando ouvimos a expressão política, geralmente lembramos dos políticos que quase nada fazem para melhorar a vida do povo, só querem ganhar sem trabalhar. Este é um sentido negativo para a palavra política, denota politicagem. A palavra política vem do grego polis, cidade-estado, que quer significar a arte de governar, de administrar o destino da cidade. Mas afinal, o que é que a política tem a ver com as nossas vidas? A política tem ligação com tudo em nossas vidas. O custo de vida, o preço dos alimentos, do aluguel,
da roupa, da escola e do remédio depende de decisões políticas. Para finalizar, cito o poema de Bertolt Brecht sobre o analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que de sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto, lacaio das empresas nacionais e multinacionais. No caderno de estudos da disciplina, você irá encontrar outras ideias que complementam este estudo. Agora vocês irão continuar os estudos com o professor Janes, os próximos tópicos. No tópico 4 da unidade, estudamos sobre os paradigmas da ciência e a educação. Conforme vimos no caderno de estudos, a palavra paradigma está relacionada a certos exemplos da teoria e prática científica, bem como da educação, fruto de modelos conceituais a partir dos quais formulam-se as tradições de pesquisa. Da mesma forma, os paradigmas estão presentes na educação e podem ser observados nas práticas docentes, nos livros didáticos e nos fundamentos pedagógicos. Neste sentido, salientamos que nossa visão de mundo, nossa visão de educação, nossa visão de ser humano e nossas ações estão permeadas por modelos que assimilamos no decorrer de nossas histórias. Assim, a pertinência deste tema está na necessidade de revisitarmos nossas concepções para reorganizá-las e, se preciso, recriá-las. No caderno de estudos, verificamos ainda que os paradigmas não são permanentes. Eles se encontram em contínua transição e podem sofrer alterações. Para Thomas Kuhn, a transição de um paradigma para outro pode passar pelos seguintes estágios: o período da ciência normal, período em que o pesquisador se conforta em um paradigma de investigação. Período das anomalias. Estas surgem quando o paradigma entra em fase de crise, não supre as necessidades da pesquisa e do pesquisador. Período da ciência extraordinária, quando a crise de um paradigma significa a emergência de um novo. E, por fim, período do novo paradigma, em que se dá pela luta e imposição desse novo paradigma que aos poucos se consolida. E com a consolidação deste novo paradigma, temos novamente uma ciência normal. Por isso, podemos identificar que podem haver vários paradigmas em vigor, tanto na ciência como para as ciências da educação. Nesse tópico, nós identificamos 4 paradigmas que estão mais presentes em nosso contexto: o positivista, o fenomenológico, o dialético e o holístico. No paradigma positivista, você viu que a base para a pesquisa é o fato. No paradigma fenomenológico, a base de interpretação é o fenômeno. No paradigma dialético, a base de compreensão está no materialismo histórico-dialético. E, por fim, no paradigma holístico, a base de entendimento é a realidade em sua totalidade e seu universo de conexões. Para finalizar, quero destacar um pensamento de Sousa e Silva que ajuda a pensar sobre a responsabilidade da educação no desenvolvimento das potencialidades humanas. Cada ser humano traz consigo potencialidades infinitas que a todo instante podem ser exploradas e afloradas dependendo do processo educativo a que for exposto e colocado em contato. Passamos agora a conversar um pouco sobre o tópico 5 desta unidade. Nele, apreciamos algumas ideias sobre a proposta de se educar para o pensar. Nesta proposta, vimos que o objetivo central está em substituir as práticas educativas que são meramente informativas
por práticas que motivem um pensar crítico e criativo. Para isso, é importante refletir sobre o papel do conteúdo programático na educação. Para se educar ao pensar, é preciso que haja conteúdo, mas a abordagem sugere que se desenvolvam atividades que auxiliem no processo de investigação e descoberta, em substituição às atividades meramente informativas. Neste sentido, reforçamos a ideia de que a liberdade humana depende de um pensar por si mesmo e da capacidade de pensar com os outros. Isso implica na alteração dos modelos arbitrários e autoritários para que se possibilite a organização de um espaço democrático em sala de aula. Um espaço que permita pensar, questionar, investigar e dialogar. Trata-se de um espaço que oportuniza um pensar com autonomia. Por isso, em nosso caderno de estudos, elencamos as principais operações do pensamento que são: comparar, resumir, observar, classificar, interpretar, buscar suposições, imaginar, reunir e organizar dados, formular hipóteses e tomar decisões. Para Lippmann, sem essas habilidades de pensamento, nossa capacidade de ler e escrever estariam ameaçadas, bem como nossa capacidade de debater, de experimentar e de argumentar. Para finalizar, selecionamos um pensamento de Matthew Lippmann que ajuda a refletir sobre o papel da educação e a importância de se educar ao pensar. A educação não é uma questão de aquisição de habilidades cognitivas, mas de fortalecimento e aperfeiçoamento de habilidades. Em outras palavras, as crianças estão naturalmente inclinadas a adquirir habilidades cognitivas, do mesmo modo que adquire naturalmente a linguagem, e a educação é necessária para fortalecer o processo. É isto que nós tínhamos para refletir sobre o caderno de estudos. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos nas próximas oportunidades para debater, filosofar e sempre duvidar para sempre aprender. Um abraço e até mais.